É praticamente impossível falar em liberdade se nós não falarmos do direito de defesa e se nós não falarmos em armas. Portanto, para falar sobre esse tema agora com vocês, nós vamos trazer o deputado federal Marcos Polon. Boa tarde, BH! Show, show, show! Muito feliz em estar aqui em Minas Gerais mais uma vez. Tem um amigo meu daqui que fala que o mineiro é tão hospitaleiro que ele busca água na peneira para você. Aquele lugar maravilhoso, muito gostoso. E o que eu tenho para falar para vocês aqui, eu já repeti em todos os estados do Brasil, todos, sem exceção. E hoje a pauta que eu defendo é sem dúvida a mais atacada e a mais caçada por esse regime ditatorial. Eu me recuso a chamar de governo, eu me recuso a chamar de desgoverno, o nome é regime. Onde não existe respeito a direitos e garantias fundamentais, onde não existe respeito a direitos individuais de primeira geração, onde não existe respeito à liberdade, nós não vivemos uma democracia, nós vivemos um regime. E esse regime, fora Lula, esse regime, exatamente, Eduardo, de tirania, tira de nós os direitos mais sagrados. Aqueles que criaram o movimento constitucionalista lá pelo século XII, que limitam o poder do Estado, como o devido processo legal e como a legítima defesa. O Estatuto do Desarmamento, meus amigos, não foi feito para tirar arma de bandido. Se o Estado pretende te desarmar, e essa frase que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, não é minha, não é do Benê Barbosa, não é nem do Bolsonaro. É do Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça do Luladrão lá atrás, na época do desarmamento, dizendo que não foi feito para tirar arma de bandido. E para que ele foi feito? 4 questões básicas. A primeira, viabilizar uma ditadura. Porque todos os regimes ditatoriais foram desarmamentistas, todos, sem exceção. E o desarmamento é o último degrau, é a última rácio para começarem uma dominação cruenta, matando as pessoas na rua. Mas não é só isso. O segundo motivo é proteger marginais, proteger bandidos. Afinal de contas, esses regimes buscam nos criminosos a sua base de apoio. No crime organizado, essa base de apoio. Porque a arma impõe aos criminosos uma dissuasão racional e acaba tendo como efeito reflexo a redução da criminalidade. Nós observamos durante o governo Bolsonaro, com a política de desburocratização de acesso a armas, e não foi um libera geral, mesmo no governo Bolsonaro nós éramos um dos países mais rigorosos em relação à legislação de controle de armas do mundo, mas nós observamos uma redução de mais de 30% nos números de homicídios. Mais de 30%, jogando por terra todas as narrativas armamentistas que são construídas não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas mais que isso, o Estatuto de Desarmamento, ele vem para deixar as pessoas vulneráveis e tirar delas a consciência da importância da legítima defesa. Porque quando você decide ter uma arma, você toma antes mesmo de tocar naquele objeto, a decisão mais importante da sua vida, que é a compreensão de que a defesa da sua vida, da sua família e do seu patrimônio cabe a você e a não o Estado. Isso tem um efeito reflexo, porque nós começamos a entender que todas as outras coisas dependem antes de cada cidadão do que do Estado. E isso é terrível para eles, porque eles precisam dessa noção de Estado paternalista para poder continuar existindo. E quando nós adotamos essa consciência de busca de espaço e de enfrentamento, nós enfraquecemos toda a esquerda. Por isso a pauta de desarmamento é tão cara para eles. Por isso é tão importante nos tornar indefesos. Quem tem medo de tomar um tiro antes de voltar para casa, ou antes de ir para o trabalho, não tem tempo de se envolver com política e com coisas maiores. Eles usam a engenharia do medo para nos deter, e é o que estão fazendo agora. Nós tivemos o privilégio de ter o único presidente da história do Brasil
que se preocupou com as liberdades individuais, ao ponto de ser, até hoje, o único que cuidou da pauta da legítima defesa. De maneira que não existe direito à vida se não há meios aptos à defesa dessa vida. É a mesma coisa que eu falar que você pode, Bebeta, bater um leão numa arena, mas para isso você vai usar como instrumento uma sunga vermelha. Você tem direito à vida, sim, pode acreditar. Você tem direito à legítima defesa, sim, só que você não terá nenhum meio apto a exercê-la. É o mesmo que retirá-la. E mesmo o Pacto de São José da Costa Rica reconhece a legítima defesa como um direito fundamental. Isso nos é tirado. Por quê? Para nos imputar medo, nos enfiar medo goela abaixo e tirar da gente a vontade de lutar. Por isso, eu falei isso nas 2 outras vezes do CIPEC, e falei isso em todos os estados do Brasil, sem exceção. Quando nós começamos o ProArmas, eu viajei a cada um dos estados, explicando para as pessoas o risco do desarmamento e como isso nos leva a uma ditadura. Foram 2 anos viajando, estado por estado, fazendo base, construindo para que as pessoas tomassem consciência disso. E mais uma vez eu venho aqui repetir a mesma coisa. Só que dessa vez, eu consegui resumir uma palestra de 1h30, nos 5 primeiros minutos, porque eu tenho algo ainda mais importante para falar para vocês. Essa ditadura usa como ferramenta o medo. Quando nós, no meio da pandemia, em 2020, com Brasília toda fechada, não tinha onde comer, tudo fechado, a gente fez a primeira manifestação armamentista da história do Brasil, do 9/7. Nós colocamos pessoas de todos os estados do Brasil clamando pelo direito à legítima defesa. Uma manifestação pacífica, ordeira, sem qualquer incidente e sem ficar um papel de bala no chão. Depois a gente juntou tudo ali, ficou impecável, igual quando a imprensa elogia os japoneses quando vão ver jogos, assim foi a nossa manifestação. Nessa manifestação, a gente sofreu a ameaça de ser preso. Eu sofri 4 ameaças de morte, 4 pessoas entraram em contato falando que ia atirar em mim de cima do caminhão. E ainda assim nós fizemos a primeira manifestação armamentista da história do Brasil. E por que no 9/7? Porque 9/7 se comemora o dia em que brasileiros deram seu sangue e morreram lutando contra um ditador, o ícone do desarmamento no Brasil, que é Getúlio Vargas, que é a Revolução de 32. No 9/7 se comemora isso e nesse dia a gente vai às ruas para lutar contra a destruição da Constituição. Por isso se comemora a Revolução Constitucionalista e a gente se levanta contra o fim das liberdades individuais, que é o que está acontecendo. Bom, 2021, a gente teve um movimento ainda maior, a gente conseguiu colocar quase 20 mil pessoas em Brasília, e 2022 a gente chegou a mais de 30 mil pessoas, sempre no 9/7. Esse ano, ninguém queria ir. Esse ano estava todo mundo tendo a certeza que sairia de lá preso. Nós estávamos com muito receio por conta da perseguição, porque eles estão há 100 anos ocupando espaços de poder. E nós tomamos 2 espaços de poder extremamente importantes, que é a internet e as ruas. Só que com 8 de janeiro, aquela fraude que se assemelha ao incêndio do parlamento alemão, que antecedeu o regime cruento nazista, eles nos tiraram das ruas. E esse ano, amigos, irmãos de muitas lutas, foram a público para dizer que não era para ir no 9/7, porque todos seriam presos, todos seriam perseguidos e todos sofreriam as mesmas agruras do 8 de janeiro. E como na primeira vez em que eu fiquei 30 dias em Brasília, na época que eu era aquele ativista lá, o pessoal falava de uma forma pejorativa, não, isso é um movimento daquele ativista lá. Eu fiquei por 30 dias dormindo uma noite em cada casa, porque existia o risco de eu ser preso por causa do primeiro 9/7. Só que eu pensei assim, nem que tenha que ir sozinho, eu não vou deixar de lutar pela liberdade dos meus filhos. E nesse ano, no 9/7, nós voltamos às ruas. E foi o primeiro movimento de direita a marchar em Brasília
em 2023, porque nós não podemos ceder ao medo. Nós não podemos ceder ao medo. Primeira manifestação de direita do governo Lula foi o 9/7. Vocês pensam que eu não tive medo? Eu tenho filhos, eu tenho uma vida, é lógico que eu tive medo. Mas nós não podemos ceder ao medo e ir para cima com medo mesmo. É impressionante, todas as vezes que tem um CIPEC, nos bastidores, a gente está falando, pô, será que vão prender a gente? Porque no Brasil hoje, falar é crime. Nós temos o crime de opinião, nós temos a destruição total das liberdades de primeira geração, dos direitos fundamentais. Eu lembro que em Brasília, nós estávamos numa tensão absurda, achando que a Polícia Federal ia baixar lá a qualquer hora. E o discurso que eu fiz, explicando dos perigos do desarmamento, foi publicado, e saiu uma matéria no Fantástico, distorcendo o que eu estava falando, para criar uma narrativa para me prender, para dizer que eu estava incitando a luta armada contra o STF. Ano passado foi a mesma coisa, e esse ano não é diferente. Com certeza vai sair na mídia comprada, no blocão, no consórcio, que bolsonaristas se reúnem para incitar a volta às ruas, para incitar a luta contra a democracia. Só que a democracia já deixou de existir faz tempo, não existe defesa da democracia assassinando a democracia. Nós não estamos incitando ninguém a lutar contra instituições ou a democracia, muito pelo contrário. Nós estamos convidando cada um de vocês a salvar o nosso país, a nos levantarmos e retomarmos aquele espaço que é nosso por direito, que nós conquistamos um a um, que são as ruas, onde a gente consegue expressar a nossa vontade, sem dinheiro e sem pão com mortadela. Nos 3 minutos que me restam, eu preciso dizer algo muito importante para vocês. Nos 2 outros CEPACs, eu era aquele ativista lá, e sempre fiz questão de vir de terno, porque eu sou advogado, então você fica mais apresentável. E desde o final da eleição eu tenho sentido um vazio muito grande, uma angústia muito grande. A ponto de ontem o Zuco me perguntar 3 vezes, pô, maninho, o que foi com você? Você está muito cabisbaixo? Falei, Zuco, eu sou um cara operacional. O ProArmas, tudo isso aí que vocês viram, andar o país todo, viajar tudo, surgiu de uma aula do Olavo dizendo que o Brasil não tinha militância organizada. Eu falei, bom, então vou organizar. E eu senti uma angústia de saber o que nós temos que fazer, porque eu vou fazer. Quando tiver uma ideia, não, vamos fazer alguma coisa, então vamos fazer, eu faço. Eu sempre fui de executar, eu sempre fiz. E aí, eu tenho pensado muito sobre isso. O que fazer e como fazer. E essa madrugada, eu não consegui dormir, fui dormir umas 6 da manhã. A minha cabeça não parava de funcionar e pensar o seguinte: nós precisamos compreender que é fundamental a ocupação de espaços. Espaços de poder. E não só os espaços de poder da política. Hoje eu sou deputado federal, eu ocupo um espaço de poder relevante. Mas mais do que isso, eu não posso esquecer do que me trouxe até aqui, que é a luta pelos meus filhos e pelos filhos dos meus filhos. Eu ainda sou e pretendo continuar sendo aquele ativista lá. Assim como muitos que estão aí na plateia hoje. Construímos o ProArmas, e eu só fui candidato a deputado federal porque eu fui expulso do Senado pela Elisiane Gama, senão não ia. Eu fui expulso da CCJ, e numa conversa com o Eduardo, ele falou, cara, sai. E eu saí. E como eu sei que tem muitos ativistas aí que têm que ocupar esses espaços, mas não só esses. Nós temos que estar nas igrejas, nas associações, nos conselhos, nas agremiações, em todos os espaços de poder, todos. Em 64, a Igreja Católica foi uma das instituições que capitaneou a Marcha das Famílias com Deus pela Democracia. 16 anos depois, o projeto de infiltração nos espaços de poder da Igreja foi tão eficaz que a Igreja Católica foi um dos elementos fundamentais para a fundação do PT no Brasil. Eles entram, eles se infiltram, eles tomam o poder da base. Nós temos um grande bolo no Brasil,
e tivemos a ilusão de que, trocando a cereja do bolo, um homem sozinho resolveria tudo em apenas 4 anos. E quando fomos servir desse bolo, na primeira colherada, nossa, tem gosto de bosta. Lógico, o bolo foi feito de bosta. Nós temos que refazer esse bolo da base. Eles não tomaram o Supremo de assalto de um dia para o outro. Foram 100 anos de construção e ocupação de espaços nas redações, nas escolas, nas faculdades. E hoje eles querem tomar o espaço de poder mais sagrado que é a nossa família. E nós não podemos deixar. Meus amigos, não é um super-herói que vai resolver tudo. Eu costumo dizer que o Batman não é nada mais do que um maluco com a cueca por cima da calça. Redentor, Salvador, nós só temos um, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo dia 1º nós teremos a eleição dos conselhos tutelares. Busquem os conselheiros de direita. Busquem os conselheiros de direita. Mas mais que isso, e eu preciso deixar esse recado para vocês, o que muda a realidade não é nenhum super-herói. O que muda a realidade são homens e mulheres comuns, fazendo coisas comuns, em prol de um objetivo comum. É isso que cria o extraordinário. E é disso que eles têm medo. Eles se borram de medo da gente. Essas decisões arbitrárias, esse grau de opressão, as ameaças, as condenações injustas, a perseguição, ocorrem porque eles sabem que são um cadáver putrefato que sufoca o país. E nós removeremos esse cadáver. Abraço, BH! Marcos Polon, gente! Muito bem.